Olá pessoal, bom dia. Dando prosseguimento aos vídeos que eu venho fazendo, né, sobre as minhas experiências transcendentais assim, pelas quais eu passei no decorrer da minha vida, né, então eu vou prosseguir, né, vou fazer este vídeo, né, falando sobre um assunto assim, e o próximo vídeo vou já abordar de uma outra maneira, né, tá? Então olha, a ideia que as pessoas fazem a respeito de reencarnação é que nas outras existências anteriores a pessoa sempre fez coisas boas assim. Na Terra, a imensa maioria das pessoas aqui, né, cometeu erros graves assim, né? Uma ou outra pessoa está isenta, assim, já está numa situação tranquila, assim, né? Mas são muito poucos, assim, né? A maioria tem pendências, assim, de reencarnação, né? Muito sérias, assim, né? E eu não sou exceção, né? Tá certo? Tá, então, eu vou, assim, dar uma ideia de fatos que aconteceram comigo, assim, como eu disse, foram muitos, né? Então, olha, quando nós vivíamos em outras vidas passadas assim, né, nós cometemos erros assim, o que é comum, que eu disse para a maioria das pessoas. Então, olha, quando você reencarna, a reencarnação é exatamente para você colocar essas coisas no lugar, né, para consertar os erros de outras vidas passadas, né, entre outras coisas, né. Mas a maioria dos casos é isso, é para tentar consertar esses erros muito graves assim que a gente cometeu em outras encarnações, né. A maioria das pessoas é assim, né. E como eu disse, eu também não sou diferente nesse sentido, né. Então, olha, muitas vezes aqueles ex-inimigos do passado, eles acompanham nós aqui, né? Por isso que as pessoas têm tantos problemas assim para poder viver aqui, né? Tá certo? Então, eu vou relatar alguns pequenos trechos assim de fatos que aconteceram comigo, né? Então, certa noite assim, quando eu estava assim com 29 anos, mais ou menos assim, eu devia ter uns 29 anos assim, né? Eu deitei normal, naquele meu horário habitual, né? Aí, eu notei assim que eu estava sendo retirado do corpo, assim, né? Por guias espirituais, né? Aqueles conhecidos assim, amparadores, né? Havia um do meu lado e outro do meu lado. Eles foram me retirando do corpo assim, né? E eu fiquei na posição, eu fiquei de pé. Assim, então, nós já íamos para algum lugar, assim, né? Porque quando você tem essa habilidade, assim, né? Os guias espirituais levam você para fazer determinados tipos de trabalhos, assim, no mundo espiritual, assim, né? Tá certo? Na maioria das vezes para poder ajudar, assim, os outros, assim, né? Prestar socorro, enfim, vários tipos de serviços, assim, né? No mundo espiritual, né? Então, quando eu fui me colocando de pé, quando eles foram assim, me extraindo do corpo, me tirando do corpo, né, quando eu fiquei de pé assim, eu vi uma entidade assim perto de mim, mas aquela entidade tinha um ódio tão grande de mim assim, né, e eu tomei aquele susto na hora, né. Aí eu fiquei com medo, assim, eu voltei pro corpo, eu vi aquilo assim, eu fui me colocando de pé e eu vi aquela entidade próxima assim, mas com ódio terrível de mim, né. Aí eu voltei pro corpo daquele susto que eu tomei, né. Aí tudo bem, né? Eu lembrei, né? Porque a gente rememora o que acontece, né? Eu lembrei daquela situação, né? E eu passei a notar, assim, que aquele espírito, assim, aquele obsessor que o pessoal fala, tem gente que chama de encosto, essas coisas, mas é gente que aconteceu problemas em outras encarnações, né? Enquanto aquilo não arrumar, aquela pessoa, aquele espírito não deixa você em paz, né? A pessoa tem que dar um jeito naquilo. Se você não der um jeito naquilo, você vai passar a vida toda tendo problemas, porque aqueles espíritos assim, de outras encarnações, eles ficam perturbando a pessoa. Isso é assim com todo mundo. Eu falo isso por experiência pessoal minha. Tem que ajeitar, mas está muito complicado, às vezes você passa a vida toda tudo atrapalhado. Entende? Então são coisas de outras encarnações passadas, assim, que ficam perturbando a pessoa a vida toda, assim, né? Tem gente que está mais tranquilo, outros já estão muito complicados, né? Outras pessoas estão muito complicadas, né? Então, eu estava em casa assim, né? Lá em São Paulo, na capital onde eu morava, né? Já por essa idade que eu falei, por volta de 29, 30 anos assim, né? Aí eu notava que aquele espírito ele vinha, assim, ele ficava sempre na minha cola, assim, né? Eu comecei a perceber essa situação assim. E eu sentia, não via só aquele, eu via vários outros, assim, né? Às vezes eu via, às vezes eu sentia a presença, porque não tem como, né? Quem tem mediunidade, assim, sensibilidade assim, para essas coisas, paranormais assim, né? A pessoa percebe, ou vê, ou ouve, você ouve, né? Tá certo? Então eu senti um cheiro de pólvora
Eu conversando com um amigo meu que também entendia do assunto, ele falou de enxofre, mas eu nunca nem vi enxofre na minha vida. A coisa que a gente compara com coisa que a gente conhece, né? Então eu senti um cheiro de pólvora, assim, né? Nossa, mas aquilo deu um trabalho para eu arrumar aquela situação, mas deu um trabalho, porque eu ajudei que muitos amigos espirituais assim, né? Os amparadores, os guias espirituais, eles ajudaram eu muito a dar um jeito, porque estava muito complicado, tinha muito complicado, coisas de outras encarnações assim, dá muito trabalho, né? Quando você comete certos erros assim, depois para você colocar aquilo em ordem, dá muito trabalho, né? Você precisa de uma ajuda muito grande dos guias espirituais, assim, os amparadores, assim, né? A gente precisa de muito auxílio deles, assim, sem eles a gente não consegue fazer nada, assim, pôr as coisas em ordem, assim, né? E que nem eu disse, assim, quando aquele espírito chegava perto de mim, eu sentia um cheiro de pólvora, porque no mundo espiritual tem zonas de trevas, assim, né? E aqui os espíritos que estão naquela situação mais difícil, assim, eles vão parar nesses lugares, assim, né? Se não tiver um socorro, sempre alguém socorre, mas ele demora muito tempo, assim, né? Por isso que alguns pensam que estão no inferno, assim, parece que é uma pena eterna, assim, mas não é, aquilo é por um tempo determinado, né? Tá certo? Então, até que aquilo consiga alguém socorra, assim, né? E aquele espírito tenha condição de ser resgatado, né? Mas é muito difícil, né? Dá muito trabalho, a gente sofre demais. Sofre a pessoa que está sendo obsidiada e sofre o obsessor, né? Até aquilo se encaminhar, mas é muito complicado demais, assim, né? E como eu disse, a peculiaridade é que eu senti aquele cheiro de pólvora, né? Tá certo? Mas aquilo se prolongou por muito tempo, até que socorreram, e os espíritos ajudaram, assim, né? E essa entidade reencarnou e outras entidades foram reencarnando porque estava muito complicado, né? E, enfim, hoje eu consigo respirar um pouquinho melhor, né? Agora tem um aspecto bom, né? No próximo vídeo eu vou relatar coisas boas também, né? Agora, na Terra, tem muita coisa ruim, negativa, assim, que vem de outras encarnações passadas, né? Tá certo, gente? Bom dia a todos, então, e até o próximo vídeo.